Este é o primeiro episódio do Rainhas do Crime e hoje iremos nos apresentar e também falar do livro e do filme Sem Saída. Eu sou Alice Martins, eu sou pernambucana, sou mestre em engenharia da produção, mas não trabalho na minha área. Eu trabalho com revisão literária há cerca de 5 anos. Então, desde que eu saí do mestrado, eu resolvi abandonar essa área da minha vida e investir nas revisões literárias, porque eu sempre fui apaixonada por livros. E eu também tenho um blog e um Instagram literário, Gnoma Leitora, há cerca de 7 anos. E a minha parceira do podcast será a Andréia. Se apresenta aí, Andréia. Eu sou a Andréia Nascimento e eu sou baiana. Moro aqui do lado de Alice, né, Alice? Isso aí. Mas atualmente minha única ocupação é ser escritora. Minha ocupação profissional, né, vamos dizer assim, porque eu tenho outras ocupações. E chegamos aqui como, Alice? Então, a gente se conheceu em 2016, logo no início do meu blog, na verdade. A Andréia estava lançando um livro, que não existe mais, porque ela resolveu tirar da Amazon. Eu amava esse livro, inclusive, só preciso dizer isso. E aí ela estava fazendo parcerias com blogs, e eu me inscrevi para ser parceira dela, e eu li o livro dela, resenhei, e depois disso a parceria evoluiu. A gente não ficou restrito só à parceria de livros, mas começou realmente a construir um laço de amizade. E desde então estamos aí, entre trancos e barrancos, porque eu e a Andréia brigamos muito. Inclusive, eu sou a revisora dos livros dela, então isso sempre tem umas faíscas aí. Na sociedade, porque todo mundo odeia a Alice, porque ela atrasa todas as minhas revisões. Mas tudo bem. Não atraso. É a Andréia que atrasa pra escrever e no final ela quer colocar a culpa em mim, na revisora. Olha a audácia dessa mulher. A culpa é minha, eu boto em quem eu quiser, né? Então tem sempre essa questão. Pois é, e por que a gente resolveu criar esse podcast, Andréia? Porque nós somos... eu não sei se eu posso dizer assim que nós somos fanáticas por filmes e obras no geral de suspense, com crimes e coisas meio perturbadas, né? Não é uma coisa bonita de se dizer. Os distúrbios mentais, né? Fazem parte disso. A gente gosta desse universo e de analisar esse universo também, né? É por isso que estamos aqui para falar de um livro que Alice chegou para mim e disse: é um livro massa, não sei o que, você devia ler. Eu disse: Alice, não, peraí, eu não disse que era um livro massa. Tanto é que eu demorei, um spoiler aqui, eu demorei 3 meses para finalizar essa leitura. Na verdade, eu li as primeiras 50 páginas de uma vez, e aí não me prendeu o início do livro, e eu larguei ele lá, e 3 meses depois eu voltei para pegar para ler. E aí sim eu fui fisgada pela narrativa. Não, mas você quando você começou a falar dele, realmente parecia que tipo ia ser uma mas vamos começar, senão a André já vai soltar um monte de spoiler aqui antes da gente iniciar. Então, o livro que ela tá falando é o Sem Saída, do Taylor Adams, que foi lançado no Brasil pela Faro Editorial em 2019. E nesse livro nós iremos conhecer a Darby Thorne, que ela acabou de descobrir que a mãe dela tá com câncer terminal e ela precisa voltar para a cidade dela. E a Darby não voltava para a cidade dela há muito tempo. E nem queria voltar. Tá perto do Natal, mas ela não pensava em hipótese alguma voltar para a cidade dela. E aí ela resolve voltar, porque se ela não voltar, ela não vai conseguir ver a mãe dela viva novamente. Só que ela não esperava ter que lidar com a nevasca. E a nevasca faz ela ter que parar numa área de descanso. Então, nessa área de descanso, a Darby ela vai se deparar com 4 desconhecidos. Os primos, Ed e Sandy, e 2 outros jovens que estão em carros separados e que não se conhecem, que é o Ash e o Lars. Quando a Darby chega na área de descanso, ela conversa com todo mundo e ela resolve sair para tentar encontrar sinal para ligar para a irmã para saber como a mãe dela tá. E nisso, quando ela sai para fora da área de descanso, ela encontra um furgão e nesse furgão tem uma garota presa dentro dele. Então a menina tá amarrada e com a boca tapada, então claramente não está ali porque ela quer. Com isso, a Darby só tem uma certeza, que alguém da área de descanso sequestrou a menina. Agora, quem teria sequestrado a menina? Eis a questão. Essa é a premissa básica do livro, do início ali do livro.
O início do livro, pra mim, como eu já falei, foi bem lento. Tanto é que eu li as primeiras 50 páginas um dia e fiquei 3 meses pra ler o restante do livro, porque nessas 50 primeiras páginas eu não fui fisgada. Eu acho que isso aconteceu principalmente pelo fato de logo nessas 50 primeiras páginas a gente ia acabar descobrindo, ter de cara quem é o culpado, quem é o sequestrador, que no caso é o Lars. Então, isso meio que me desanimou, porque eu esperava que ela fosse ficar vários tempos ali, sabe, tentando descobrir quem era o culpado, tentando criar teorias, mas, na verdade, a gente já sabe logo de cara quem é o culpado, porque isso é dado de bandeja, que é o Lars. Só que aí, quando eu resolvi dar uma nova chance pro livro, que eu resolvi voltar a ler ele, eu acabei me surpreendendo, porque o livro depois tem umas boas reviravoltas, sabe? Umas coisas que realmente me surpreenderam. Então, de início, a Darby, ela sabe que é o Lars, então ela precisa da ajuda de outra pessoa pra tentar bater de frente com o Lars. Só que o Ed e a Sandy não são idosos, mas já são velhos, sabe? Na faixa ali dos 50 anos pra mais. Então, não são boas pessoas pra ela pedir ajuda. E a única pessoa que sobra pra ela pedir ajuda é o Ash, que é o mais jovem da área de descanso. Então ela vai atrás do Ash, manda lá um recado pra ele escrito, pra ele encontrar com ela no banheiro, e aí ela vai e conta pra ele sobre o Lars, que ele sequestrou a menina, que a menina tá no fogão do lado de fora, e que eles precisam ajudar. E aí o Ash fala assim, tá, eu vou te ajudar. Primeiro ele desconfia dela, que ela tá falando mentira, mas depois fala assim, tá, eu vou te ajudar, então vamos montar um plano. Só que aí, no final, quando eles montam um plano, que ela sai pra fora, que ela vai ser a isca e que é pro Ash dar uma porrada na cabeça do Lars com uma meia que tá com a pedra dentro. Só que quando ela sai pra fora, que ela vai no furgão e conversar com a menina, o nome da menina é Jay, que ela já tinha descoberto antes. E quando ela vai conversar com a menina, que vai ajudar a menina a sair de lá, a menina fala que são 2 sequestradores. Aí ela, tipo, fudeu! Simplesmente ferrou tudo, porque se são 2 sequestradores, é óbvio que se é o Lars e o Sandy e o Ed estão juntos e não tem uma mulher, então só sobra o Ash. E aí ela se toca que, na verdade, ela pediu ajuda para um dos sequestradores. E aí é onde tudo começa a desandar. Esse é basicamente o início da história. Como é no filme, Andréia? Agora vamos falar um pouco sobre o filme. Sem Saída ou No Exit, como você vai achar mais fácil no mecanismo de pesquisa que você usar. É protagonizado por Havana Rose Liu, eu acho que é assim que pronuncia o nome dela, e que protagoniza o papel da Darby, né? Apesar que eu nunca vi essa atriz em nenhum outro lugar, então. Mas a biografia dela diz que ela fez outros trabalhos, inclusive The Chair, estrelado pela Sandra Oh, nossa eterna Cristina Yang. E também tem o Danny Ramirez, né? Como Ash, que também eu não lembro de tê-lo visto em lugar nenhum, mas tipo, ele tem um currículo extenso. Inclusive, ele tá no novo filme da Netflix, que eu ainda não vi, né? Com a Lily Reinhardt, né? Logo verei, né? E também tem outros atores que já são mais velhos e tal, como o David Hisdall, uma coisa assim. E temos a Dale Dick e o Dennis Haysbert, que é da série 24 Horas. E o filme foi dirigido pelo Damian Power. Estou falando o nome dele, porém, eu não sei quem é. É só um comentário, porque eu realmente não lembro de ter visto outra coisa dele. Então, aqui a gente vai fazer uns comentários sobre as coisas que divergiram, né, Alice? Isso. Da narrativa, porque foi um pouco estranho pra mim não ter sido daquela forma, porque não fazia, tipo, menor diferença, sabe? Eu acho que até ficaria melhor, porque eu gosto quando as coisas são mais fiéis ao livro. Mas eu entendo que a adaptação é uma coisa para alcançar uma massa maior, né? Tipo, eles fazem pensando, tipo, vou tentar pegar o maior público possível, o que não é esse pensamento com o livro, né? Então, algumas diferenças que eles mudaram para mim não faz sentido, como eu já disse, e a primeira cena, eu tava conversando com a Alice e falei, tipo, primeira cena, quando ela sai da clínica de reabilitação, o que acontece, Alice, no livro? Que clínica? A primeira coisa que não clínica.
Aí você fica tipo, como assim, cara? Clínica, tipo, foi parecendo que você tá assistindo o filme errado. Pois é, no livro a Darby tá no segundo ano da faculdade. Então ela sai da faculdade. E não de uma clínica. Então foi meio tipo, que clínica? No filme, a Darby, ela é viciada, né, em alguma coisa. Dá a entender que é cocaína, né? Mais na frente ela pega aqueles saquinhos de Ziploc clássico que passa em filme, cheio de pó dentro, né? E eu suponho que seja cocaína. E depois disso ela foge, né? Lá do centro lá de reabilitação. E é onde ela vai parar Como é o nome do negócio? Na área de descanso. Na área de descanso, onde ela se encontra, né? Ela encontra as outras pessoas, né? Os outros personagens e tal. E é assim que tudo começa. Aí a primeira diferença, né, que a gente viu é que, como eu falei, o Ed e a Sandy são primos no livro. Mas no filme, Não. No filme, eles são um casal, né? Tipo, fica claro realmente que eles são um casal. Ele chama ela de amor. Eles estão de aliança. Então, é o que caracteriza um casal no filme, né? a André chegou pra mim e falou assim: eles são um casal. Eu disse: que casal? Porque, meu filho, eles são primos. Todos você terão que eles são um casal. Os Fica aí, surtos. primos, incesto ou não, né? Ficam aí com pensamento. Vai saber. Sem contar que tem uma coisa bem incestuosa no livro que não tem no filme, eu não entendi também. Exato. Tem uma cena no livro que o Ash simplesmente beija o Lars. E eu fiquei tipo, que? Tipo assim, foi do nada pro nada. Tipo, a cena realmente acontece do nada e não dá uma explicação. Na verdade, fica no ar o livro inteiro que o Lars tem algum problema mental, alguma coisa desse tipo. E que o Ash, Sim. de alguma forma, abusa dele. Tanto é que esse beijo, pra mim, foi meio que um abuso, sabe? Então fica aí no ar. Não é uma coisa que fica clara, mas fica nas entrelinhas ali que tem esse abuso. Seria também uma espécie, talvez, de abuso sexual, não sei. Então, mas fica no ar essa questão entre os dois. Então é bem complicado. No filme também é claro que o personagem do Lars ele tem um problema, não diz qual, mas ele tá sempre com a cabeça baixa, ele tá sempre tremendo, quando ele entra na van para falar com a Jay, ele fica tentando confortar ela, sabe? Ele claramente não tá confortável com aquela situação, e ele fica tentando amenizar para ela, né? Tipo, uma criança e tal. Você vê que, tipo assim, ao mesmo tempo que ele é bom, ele é ruim, sabe? Fica aquela dualidade ali. Porém, essa cena do abuso e tal não trazem pro filme. Uhum, do beijo, né? No caso. Beijo. Eu acho que no livro a gente não tem essa visão dele de bom, sabe? Porque apesar de parecer que ele tem algum problema, ele ainda é bem malvado, bem, tipo assim, de realmente ser mal, entendeu? E não ter esse momento dele com a Jay, não é que ele seja bonzinho quando ele vai falar com ela, ele é meio rude, assim. Acho que, talvez eu não tenha conseguido me conectar com ele para sentir esse outro lado dele, na verdade, ou talvez a adaptação tenha realmente tentado trazer esse outro lado do personagem, que eu não senti. Eu acho que a parte mais rude, mais, sabe? Ficou com o Ash. Sem dúvida. Ele vai tentando manipular a Darby ali pelos cantos, né? Porque ela chama ele ali pra mais perto, pra dizer que o Lars que é o sequestrador e tal, né? E Isso. fica muito estranho aquela relação, né? E aí, depois que a Darby descobre, né, que os dois estão juntos, ela vai tentar ajudar a Jay a tentar fugir lá do furgão. Então, ela dá um canivete que ela tinha pra Jay tentar se livrar. E aí, enquanto isso, ela tenta fugir dos irmãos, tipo, num lugar minúsculo, porque é uma área de descanso, que não tem pra onde fugir. De um lado é mata, de carro ela não pode sair, porque tá tudo com neve pra tudo que é lado. E aí, eles vão ficar meio que ali no jogo de gato e rato. Ela pula pela janela do banheiro pra dentro,
pra eles não entrarem. E nisso, as outras duas pessoas, né? As outras duas pessoas que estão na área de descanso não podem saber o que tá acontecendo, que é o Ed e a Sandy. Então, fico ali. No livro ela não abre assim, é tipo, ela meio que rompe assim. A parte onde ela vai, que é a parte do banheiro que você falou, ela tá tipo em construção, sabe? Que é uma cabana de madeira, né? E aí ela pega e levanta assim um negócio. Não tem janela, não. Ela No livro, ela pula pela janela, tipo, pelo lado de fora. Ela fica sobe indo e numas mesas. voltando. Ela sobe numa mesa e pula por uma janela. No filme é diferente assim, né? Ela abre essa coisa, ela vai e volta, acho que umas 2 vezes. Acontece dela no filme pular várias vezes também pela janela, mas tipo, no filme não, no livro ela pular pela janela. Mas é tipo uma janela mesmo, que ela tem que ficar lá, tentar se proteger de lá. Aí nisso, a Jay, né, ela consegue sair do furgão. E aí, quando o Ash e o Lars conseguem entrar, pegar a Darby, que eles chegam no furgão, a Jay não tá mais lá. E aí, tipo assim, eles precisam pegar a Jay. E nisso, eles vão precisar da Darby pra ir atrás da Jay, porque a Jay só voltaria com a Darby. Porque a Darby salvou ela. Então, se eles chamassem a Jay à noite, né? É noite. Tem uma Marta. Chamassem ela não ia vir, né? E tem um adendo aqui. A Jay, ela é uma criança doente que precisa de medicamentos. E os dois, quando sequestraram a Jay, acabaram não pegando o medicamento dela. E aí, isso tem toda uma explicação mais pra frente. Que vai chegar nesse ponto aí importante dessa medicação da Jay. E aí, quando eles vão atrás... No filme, dá a entender que é bem diferente essa parte. Como assim? Porque assim, tem um momento lá que ele fala que vai voltar na van pra pegar o que ela precisa, né? Porque se ela se agitar muito, ela tem reação à adrenalina. Isso. Essa é a comorbidade dela, né? Isso. Ela não pode ter picos de adrenalina. de emoções de nada. Assim, o que vem um pouco a ser, né? Tipo... Ela já tava tendo pico de emoção no filme. Ela tá né? Depois tá lá tirando as negócio do braço, né? Ou seja, ela já teria morrido, né? Mas tudo bem, não sei. Porque vamos relevar. Então, imagina assim, tipo, uma criança sendo levada. Porque a forma em que ela foi sequestrada, né? Eles invadiram a casa dela, eles mostram essa cena no filme, né? Eles invadem a casa dela, entra... Pô, ali a criança já vai ter um pico de adrenalina, né? Exato. Tipo, por que ela não morreu ali? Tudo bem, tudo bem. Tipo, se pegassem ela dormindo e adormecessem ela. Gente, ai, desculpa, eu não tô tentando corrigir. Não tô tentando corrigir o filme, porque não faz sentido, pelo menos ao meu ver. Porque se alguém tivesse tentando me sequestrar, eu ia ter um pico de adrenalina. A gente sempre tem um pico de adrenalina, principalmente quando a gente entra em perigo, né? Que é uma das coisas que ajuda a gente a fugir, um mecanismo de defesa do corpo, né? Tudo bem. Faz parte. Segundo a história, ela não teve, né, o pico. Talvez porque ela estava medicada. Acho que no livro cita isso. Talvez. Porque ela é medicada direto. Então, que eles são um sequestrador meio burro também, né? Vamos levar em consideração isso. Que me deu raiva. Se você vai ser sequestrador, pelo menos seja um sequestrador inteligente. Não um sequestrador burro. Uma pessoa inteligente vai ser sequestrador, né? Tem tipo tanto. Depende. Depende. Tem tanta gente inteligente aí que é um psicopata. Ah, mas isso aí é história para outro episódio. Pois é. Mas voltando. Eles vão atrás da Jay com a Darby, só que não acham ela. Aí a Darby consegue fugir deles da mata e volta para a área de descanso. Quando ela chega na área de descanso, a Jay tá lá com a Ed e com a Sandy. E aí a Darby finalmente resolve contar pro Ed e pra Sandy o que tá acontecendo. Que os dois são sequestradores que sequestraram a Jay. E aí que as coisas que dão uma reviravolta muito louca na história. E aí que acontece uma das grandes reviravoltas do livro. Por quê? Quando a Darby fica presa com a Jay, a Sandy e o Ed na área de descanso e tenta deixar os irmãos pra fora, pra eles não entrarem,
a Jay vai falar pra Darby não confiar na Sandy. E a Darby não entende o porquê. E aí é que uma das grandes coisas reveladas. A Sandy, na verdade, está junto com os sequestradores. A Sandy é a motorista do ônibus escolar da Jay. E ela armou tudo com o Ash e com o Lars para sequestrar a Jay, porque queria um resgate dos pais dela, que os pais da Jay são bem de vida. E aí também tem uma grande diferença, né, Andréia? É assim que é contado no livro. E a Sandy, na verdade, estava nessa área de descanso propositalmente. E os irmãos também estavam lá propositalmente. Por quê? Porque, como eu falei o negócio atrás, a Jay, ela é doente. Ela precisa da medicação para tomar certinha para não morrer, basicamente. Só que o Ash e o Lars não conseguiram pegar a medicação dela quando a sequestraram. E a Sandy tá ali na área de descanso para levar a medicação para eles darem para Jay. Então é por isso que ela se encontra ali na área de descanso. Só que o Ed não faz ideia disso. Então, tipo assim, o Ed é basicamente um panaca que foi convencido pela prima a viajar no Natal com ela, só que ele não sabia que ele se encontrava no meio ali de um sequestro. E que ela estaria junto com os sequestradores. Então a Sandy vai parar na área de descanso junto com o Ed, com o Lars e o Ash para entregar essa medicação para Jay. Essa é a história do livro. Agora, no filme é diferente, né, Andréia? Muito diferente. No filme, eles são um casal, a Sandy e o Ed. E o Ed fala que ele ganhou aquela... eles ali, quando eles estão contando, né, pra onde é que eles estão indo, cada um diz que pra onde vai, né? Eu acho que a Darby fala, eu vou pra Salt Lake. O outro vai lá, eu sou de Sacramento, sabe? Tipo assim, tudo ali em volta, né? Se não me engano, acho que é Califórnia, eu acho. E aí, o Ed fala que ganhou aquela viagem, sabe? Tipo assim, ele é um ex-fuzileiro. E a Darby conta que o pai também era fuzileiro, né? E eles acabam tendo essa pequena relação, né? Tipo, eles acabam... seu pai era fuzileiro, blá, blá. Então tá. E aí, quando acontece essa parte, né? Que a Jay tá lá dentro e os irmãos estão lá fora, é quando a Jay olha pra Sandy e ela fala, senhora... Aí falou no sobrenome dela, né? E aí o marido dela já olha assim, tipo, todo desconfiado, o que tá acontecendo aqui. E aí Aí vem, a gente acaba mostrando a cena que é dela, da Sandy, já na casa da Jay, né? Antes do sequestro. E a menina falando pra gravar um vídeo, né? Tipo, acho que alguma coisa pro TikTok, alguma coisa assim, né? E manda ela dançar, só que ela tá limpando a casa até, né? E você vê que ela fica legitimamente constrangida com aquilo, né? A menina fica só mandando de forma humilhante, né? E até a forma que a menina se comporta, a forma que ela fala, tipo, tem toda essa questão, né? E tudo que engloba aquela parte que você vê que a Sandy, ela se sente humilhada. E quando o Ed... o Lars e o Ash vão sequestrar ela está dentro do quarto, usando o aspirador de pó, né? Isso é o que ela fala, na verdade. E tá com fone de ouvido, mas na verdade não. Ela tá ouvindo tudo, fingindo que não tá ouvindo nada, né? Tipo, tudo que ela planejou. E isso é o que ela conta pra polícia, né? E quando o marido dela acaba descobrindo ali, né? Naquele momento que a menina conhece eles, ele já fica tipo, puta da vida, né? Porque vai dar merda. A Jay, a André me mandou, né, uma parte dessa gravação do filme. E eu fiquei chocada, porque a menina no filme é o capeta, minha gente. A menina fica humilhando a Sandy. Então, tipo assim, ela humilha realmente. Tipo, faça isso, fica rindo da cara dela. Cara, é chocante, porque no livro a Jay é um doce de garota. Um doce de garota mesmo, sabe? Então, acho que essa é uma das grandes diferenças, né? Porque no filme parece que elas têm, entre aspas, uma maior intimidade, né? Porque a empregada e a menina lá se conhecem mais. Enquanto que no livro a relação dela se limita a ser através do fato da Sandy ser motorista de ônibus dela. Então só vê ela no ônibus. Não é uma coisa tão próxima como parece ser no filme. O que dá a entender que a Sandy faz aquilo como vingança, né?
dos pais não conseguir controlar aquela ação da filha, né? Mesmo porque eles sabem, né? Tipo, não tem como você saber que sua filha tá postando um vídeo da sua empregada dançando, né? Tipo, isso já é um abuso por si só, né? Tipo, não é uma coisa bacana. Tipo, você humilhar seu funcionário assim. E eu acho que no filme eles deixam claro que aquela ali é uma das justificativas, né? Que como a menina foi sequestrada, ela ainda trabalhava lá. Isso aqui deve ser o quê? Tipo, acontecido em dias, né? Porque não fala em ordem a cronologia, há quanto tempo eles estão com Quando a eles Jay, né? sequestraram ela, é em dias, mas a história em si mesmo na área de descanso acontece em horas. Em horas, só durante a noite da nevasca. Isso, A ideia, né? isso. Sim, outra coisa que Alice falou, que eu lembrei que também diverge, é que no livro, Alice falou que ela tem câncer, a mãe dela, né? Tem câncer Isso, terminal, não é câncer isso? terminal. Exatamente. No filme, a mãe tem um aneurisma, rompeu, e aí ela precisa fazer a cirurgia. E, gente, não é a mesma coisa. Não, tipo, São coisas diferentes. eu não entendo por que eles mudaram tanto as coisas que, tipo, isso é tão mínimo. Coisas que não Deixa a fariam mulher diferença, né? deixa a mulher com câncer, cara. Imagina aí. Olha, só lembrei de Cadu. Pois é, tipo, não faz diferença. No livro, a mãe dela, tipo assim, descobriu um dia antes que tá com câncer e já é um câncer terminal, porque tá na fase final do câncer. Já descobriu e não tem mais cura, não tem mais nada. Só tá esperando morrer, basicamente. Pois E é, por isso então, que ela vai pra Utah, a mãe dela mora em Utah, e por isso que ela vai pra Utah, sai da faculdade dela pra ir pra Utah, pra ver a mãe dela antes de morrer. E ela não tem uma relação vai boa pra com a onde? mãe. Pra Utah. A cidade, o estado, Aham, eu acho. isso. Acho que não sei. Sei que ela vai Acho que é pra ir. cidade. E aí, no livro mostra que ela não tem uma relação boa com a mãe. Elas brigaram várias vezes já, então, tipo assim, elas não tinham uma relação boa, por isso mesmo que no início eu falei que ela não queria de jeito nenhum passar o Natal na cidade dela. Ela ia passar o Natal na faculdade sozinha e já estava decidido isso. E ela só resolve voltar por conta que a mãe dela tá prestes a morrer e ela precisa ali dar meio que um fim, né? A relação dela com a mãe ali, que nunca foi boa. Mas continuando da história, né? Do final da história. A Então, história os se últimos. passa no mesmo lugar, tá? Só pra. É, Por pai de espírito. É em Utah, o estado, e Salt Lake City, como ela menciona, é a cidade. pronto. E aí, no final, tem um monte de cenas ali que são mais cheias de ação, né? No final acontece um monte de coisa, mas resumindo no final, quase todo mundo morre, basicamente. É morte, morte, morte. Então, o Ed acaba morrendo, a Sandy também, o Lars é morto pela Darby. E aí, quando o Lars é morto pela Darby, né, através de uma explosão da área de descanso, o Não, Ash fica a furioso. explosão pega a Sandy, o Ed e o Lars dentro da. Eles ficam lá dentro, presos. Mas o Ed já tinha morrido. É porque no livro ele o Ash começa a torturar ele. Corta, acho que a garganta dele. E ele vai morrendo aos poucos. E a Sandy também eles matam. Mas eles estão dentro quando explode. Mas, tipo, eles já estão meio que mortos, entendeu? Já estavam mortos. Só o Lars, que ainda estava vivo, que a Darby, quando colocou fogo, matou ele. De fato. E aí, o Ash vai querer matar a Darby, né? Óbvio, porque matou o irmãozinho dele. E aí tenta matar. E aí, o final do livro é uma loucura, assim, porque do nada a gente já passa por um capítulo narrado em terceira pessoa, né? Por um policial. Que é um policial que tá falando lá que o dia dele tá sendo horrível e tudo mais, que recebe a ligação da Darby. Porque antes disso acontecer, a Darby pegou o carro junto com a Jay e tentou fugir. Só que elas não conseguiram ir muito longe e o Lars e o Ash pegaram ela de volta. Só que aí ela ainda conseguiu ligar para a polícia informando o que estava acontecendo. E aí é esse policial que recebe a ligação dela. Quando esse policial recebe a ligação dela, ele fala assim: ah, tá, vamos lá ver o que tá acontecendo. Só que a área de descanso que eles estão tem duas áreas de descanso com o mesmo nome, que só tem uma coisinha que difere. E quando ela passa a informação sem ser completa. E aí eles vão bater no lugar errado, a polícia.
E aí depois, quando a polícia vai no lugar certo, que chega lá, a Darby tá, tipo assim, tentando pegar o Ash, né? O Ash tentou pegar ela, mas ela tava, tipo, indo se defender do Ash. Só que o policial acha que a Darby é a sequestradora. E vai pra cima da Darby, em vez de ir pra cima do Ash. Aí, acontece o que no livro? O policial acaba morrendo, né? Porque ele vai ajudar o Ash. Aí depois que ele ajuda o Ash mata ele. E no final, depois de tudo, o Ash finalmente morre e a Darby fica lá. Aí fica parecendo que ela morre também. Praticamente termina o livro parecendo que ela morre. Mas aí tem um epílogo que mostra que, na verdade, ela não morreu. E aí já passa por uma cena da Jay com os pais delas e com a Darby indo visitar o túmulo da mãe da Darby. E termina nisso. O filme é um pouquinho diferente, o final. Só esse final aí. De onde ela vai, né? As mortes acontecem exatamente assim. O policial, na verdade, é o primeiro o policial que encontrou ela na nevasca e mandou ela ir para essa área de descanso, né? A Alice disse que não tem essa cena Isso. no livro, mas no filme ela pega e vai, né? Ele pede para ela ir, porque não dá para ela ficar ali presa na nevasca no meio do nada. E quando volta, o policial que volta é o mesmo homem, né? Porque assim, já no primeiro instante ele já não gosta de tê-la encontrado ali, perdida, né? Tipo, que nem ela tá ali e tal. E ficou daquele jeito, né? Aí, como o policial todo desconfiado. E aí depois ele volta pra ver o que tá acontecendo, que é quando o Ash mata ele, né? E aí ele vai e tenta matar a Darby, só que a arma falha, né? Mas ela já tinha levado um tiro e ela acho que foi exatamente um tiro. Ele tava atirando nela, sabe, sabe aquelas pistolas automáticas de prego? Eu nunca vi na vida, mas o americano adora essas coisas, né? E aí ele tava atirando, né? Tipo, como se fosse uma arma normal. Isso, porque eles perdem a arma, né? Não tem mais nada. E aí ele pega essa arma de prego e fica atirando nela. Isso, aí eu acho que é nessa coisa que, tipo, dá a entender que ela morreu, entendeu? E aí é quando ela vai, ele cai por cima dela assim, vai, né, por cima dela, e ela vai tirar a arma e dá um tiro nele, aí ele cai por cima dela, e aí, tipo, dá a entender, parece que todo mundo morreu. E aí é quando volta, ela já tá de novo na clínica de reabilitação, e não tem mais fala, né? Ela encontra a irmã dela e ela olha uma pra outra como se fosse assim, morreu, pronto. Acaba assim o filme. Eu prefiro o final do livro, né? Porque eu acho que é realmente essa diferença. Porque no livro, a Jay é uma criança doce. Tanto é que a Jay vai com os pais da Jay e com a Darby no cemitério. E a Jay fica preocupada com a Darby. E pergunta até pra Darby: por que você falou que você não se davam bem em relação à mãe da Darby? E a Darby fala: mas acabou, não tem mais o que falar. Então, eu acho que é por isso, pelo fato de a Jay ter sido colocada, né, como essa menina não tão boazinha assim no filme, que eu acho que mudaram o final pra fazer algum sentido. Talvez, não sei. Vai saber, né? Vai entender cabeça de roteirista. Não dá pra entender nunca. Ai, Deus, eu também não consigo entender. Eu sei que tem todas as questões lá que eles precisam manter tudo curto, tudo preciso por causa do valor, né? Tudo isso envolve. Sim. Mas são coisas que aparentemente não faria tanta diferença, coisas que são mencionadas se fosse pelo menos mostrar, né? Como a doença, né? Tipo, Pois é. não faz muito sentido. Outra coisa aqui que a gente precisa destacar é que pra Sandy, a Jay estava sendo sequestrada para trazer receber o dinheiro do sequestro, né? Ela queria o dinheiro ali para dividir com o Ash e com o Lars, mas ela queria o dinheiro. Mas para o Ash, em contrapartida, o objetivo dele não era esse. O Ash, aí fala um pouquinho no livro, né? Que o Ash tem um tio, que o Ash e o Lars iam pra casa desse tio quando eram crianças, que é um tio que trabalha com coisas ilegais, com tráfico de crianças, basicamente, e abuso sexual de crianças. Então ele vende crianças para serem abusadas por pedófilos. E era isso que o Ash ia fazer com a Jay. Ele ia levar a Jay pro tio dele e pra simplesmente
tráfico sexual infantil, basicamente. E no final do livro até, a Derby consegue arrancar do Ash o endereço do tio dele. E ela consegue... Não é bem no final, antes assim, no final ela consegue pegar o endereço do tio, né? Que ela vai conversando com ele. E ela consegue anotar esse endereço pra a polícia depois destruir esse lugar do tio dele. Aí fica meio que ali no ar que a polícia depois foi lá e conseguiu pegar o tio dele. Mas isso não fica claro, mas fica dando a entender. Eu acho que em resumo é isso, né? É basicamente isso. É uma história que, como eu falei, pra mim, o início foi arrastado do livro, o início do livro foi arrastado, foi lento, e depois fluiu bem. Seria um livro que eu iria amar se tivesse sido bom desde o início? Sim. Mas não foi um livro que eu amei, sabe? Amei, amei, amei. Foi um livro que eu gostei muito, porque realmente, depois das 60 primeiras páginas, o livro melhora muito e você continua. Você fica preso. Tanto é que depois das 60 primeiras páginas eu li de uma vez inteira o livro. Então, é um livro que talvez não, sem sombra de dúvida, o livro é bem melhor que o filme, como toda adaptação. Não podemos negar isso. Então, se você tá em dúvida se vai ler ou assistir o filme, pondere pro lado de ler, que com certeza será uma experiência melhor. Eu concordo, porque eu acho que o livro realmente tem muito potencial pela história, né? Mas o filme, a execução, me desculpe, mas eu não gostei. Era um filme que eu queria não ter visto. Porque não ficou bom. Mas um adendo, a Andrea é super chata com filme, tá? A Andrea não gosta eu não de sou nada. super chata. É sim, você não gosta de isso. nada. Não, não é isso. Não é isso. Eu juro que não é isso. Só que eu quero que as coisas sejam boas, sabe? Eu acho que... Elas só não são. Elas só não são. Não sei, tipo, talvez se ela tivesse se pegado realmente mais do livro e não só a essência do livro e o nome do livro, né? Os roteiristas de hoje em dia só tá pegando o nome do livro, cara. Tipo, sabe? Não faz sentido algum. Então, com certeza ele ficou melhor executado num livro, sem contagem de palavras, sem pagar atores, sem toda aquela coisa que envolve, né, um orçamento de um filme. Uhum. Porque com filme, né? Eu acho que no filme, particularmente eu acho em filme, quando é adaptação, eu acho que as cenas de ações ficam melhor, entre aspas, no filme, porque a gente consegue ali ver, né, as coisas desenrolando. E no livro é muito da sua imaginação de montar ali as cenas. Então talvez eu queria ver, talvez eu queria só ver as cenas, ver como ficaram as cenas de ação do filme, entendeu? Uhum. As cenas principais ali, principalmente do final, que é um monte de coisa que acontece ao mesmo tempo, assim. Só isso. Vale ressaltar também que o livro tem classificação etária mais 16. Tem alguns gatilhos, como violência, tortura, abuso infantil e o abuso sexual que é mencionado. Não tem cena explícita de abuso sexual, mas é mencionado. Basicamente é isso. Exatamente. Eu acho que por hoje é só. Isso aí. E no próximo episódio nós estaremos por aqui falando de um outro livro aí. Provavelmente então, falando. A gente ainda não sabe qual é, né? A gente sabe. A gente sabe, mas né, a gente é muito assim. A gente é a gente, né? Exatamente. A gente pode mudar de ideia, então por isso que não daremos um nome aqui, porque somos bem voláteis aí, entendeu? Então talvez a gente mude. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado de conhecer Sem Saída, tanto o livro quanto o filme. E até a próxima. Até mais.